coronavírus é a praga profetizada no livro do Apocalipse. O fim do mundo será precedido por pestilências e pragas generalizadas, reivindicaram cristãos militantes que leem o livro do Apocalipse da Bíblia. Poderia esta praga da Bíblia ser a epidemia de coronavírus ao redor do mundo? A doença do coronavírus, Covid-19, já infectou mais de 89 mil pessoas em todo o mundo, provocando temores do apocalipse cristão. Desde que o vírus surgiu pela primeira vez na cidade chinesa de Wuhan, em dezembro passado, pelo menos 3.048 pessoas morreram. Os evangelistas cristãos de linha dura alegam agora vínculos entre o coronavírus e as profecias no livro do Apocalipse da Bíblia. O livro do Apocalipse do apóstolo João descreve o fim do mundo e a segunda vinda de Jesus Cristo. Nos capítulos finais da Bíblia, os 4 cavaleiros do Apocalipse chegarão para destruir vastas áreas do planeta. De acordo com Jeremias Jacques, do site da Igreja de Deus na Filadélfia, o livro do Apocalipse é sobre coisas que serão no futuro. Ele disse, em Apocalipse 6, João foi inspirado a escrever sobre os 7 selos que levaram ao retorno de Jesus Cristo. Os 4 primeiros são frequentemente chamados de 4 cavaleiros do Apocalipse. Eles representam decepção religiosa, guerra, fome e doença, versículos 1 a 8. João, o apóstolo, descreve o 4º cavaleiro como morte, que está sendo seguido por Hades ou inferno. Em algumas interpretações e traduções da Bíblia, o 4º cavaleiro é chamado de pestilência ou peste. Jacques disse, esta é uma personificação de epidemias de doenças, doentias, assustadoras, inflexíveis. A passagem diz que, junto com os outros 3 cavaleiros, o cavaleiro de aparência anêmica que representa a doença matará a 4ª parte da terra. Com a população atual de 7,7 bilhões, esse número chegaria a quase 2 bilhões. A passagem completa em questão, Apocalipse 6, 8, diz, e olhei, e eis um cavalo pálido, e o seu nome que estava assentado sobre ele era Morte, e o inferno o seguiu. E lhes foi dado poder sobre a 4ª parte da terra, para matar com espada, e com fome, e com a morte, e com os animais da terra. A teoria ultrajante do coronavírus foi abordada por dezenas de teorias da conspiração online. Uma pessoa disse no Twitter, mesmo na era atual, podemos ver o que está acontecendo no livro do Apocalipse na Bíblia. A profecia bíblica continua se tornando realidade. Veja o que está acontecendo no mundo hoje. Terremotos em todos os lugares, inundações recordes, o vírus corona e 4 outros vírus, pragas de gafanhotos na África. Contudo, não há nada que sugira que o coronavírus seja de natureza bíblica e não simplesmente uma epidemia administrável. Diferentes cepas, da família dos coronavírus, foram responsáveis no passado por epidemias mortais que foram contidas. Entre 2002 e 2003, por exemplo, uma cepa de coronavírus infectou milhares de pessoas com SARS ou síndrome respiratória aguda grave. Então, em 2012, outra cepa de coronavírus foi responsável pelo surto da síndrome respiratória do Oriente Médio. Em uma declaração conjunta, os líderes de 3 organizações de alimentação, comércio e saúde alertaram para o risco de uma crise alimentar causada pela nova pandemia de coronavírus. As 3 entidades temem pelo risco alimentar provocado pelo novo coronavírus. Em um comunicado, a FAO, a OMC e a OMS ressaltaram que as incertezas geradas sobre a disponibilidade de alimentos podem desencadear uma onda de restrições à exportação. A situação geraria uma escassez de alimentos no mercado internacional. Nesses cenários, alguns países exportadores de grãos podem reter as colheitas por medo de desabastecimento. No outro extremo, nações mais pobres sofreriam com a falta de comida. Também são fontes de preocupação os atrasos nas fronteiras para os contêineres de mercadorias, o que desencadeia o desperdício de produtos perecíveis. As 3 organizações destacam ainda a necessidade de proteção dos trabalhadores no campo, a fim de minimizar a propagação do vírus no setor.
Agora, em meio à pandemia do novo coronavírus, os Estados Unidos identificaram uma outra preocupação: vespas gigantes asiáticas. A maior vespa do mundo está em solo norte-americano. Com cerca de 5 centímetros, ela foi encontrada no estado de Washington. As vespas gigantes asiáticas foram vistas pela primeira vez nos Estados Unidos em dezembro do ano passado, quando o Departamento de Agricultura de Washington recebeu 2 relatórios de prováveis aparições do inseto. Pesquisadores da Universidade do Estado afirmam que ainda não dá para dizer como os insetos chegaram na América do Norte. Normalmente, as vespas assassinas vivem em florestas e montanhas baixas do leste e sudeste da Ásia. Elas podem atravessar a maioria das roupas de um apicultor e espalhar quase 7 vezes a quantidade de veneno que uma abelha. Cientistas apelidaram a vespa de assassina, porque ela tem um apetite voraz por colmeias, que podem ser destruídas em poucas horas. A chegada delas ao país ameaça a exploração de mel, além de várias culturas que dependem da polinização. As vespas são mais agressivas no final do verão e início do outono. Com um grande exército, elas atacam colmeias, matando abelhas adultas. O ciclo de vida do inseto começa em abril, quando as rainhas saem da hibernação, se alimentam de seiva e frutas das plantas e procuram por tocas subterrâneas para construir os ninhos. A toxina liberada por esse inseto gigante pode matar uma pessoa que recebeu várias picadas, mesmo que não tenha alergia. Essa espécie invasora pode mudar drasticamente a rotina de norte-americanos que já convivem com a pandemia do novo coronavírus. O Departamento de Agricultura afirmou que começará a captura de vespas gigantes o mais rápido possível.